boa tarde. Uma ideia inovadora na cabeça, pouco dinheiro para investir e muita vontade de empreender. Essa receita movimenta 2 bilhões de reais por ano no Brasil. São as startups, empresas comandadas por jovens ligados em tecnologia. Lojas de skate, Edgar e Roberto conhecem muitas. Para entrar nesse negócio, eles buscaram um diferencial. Oferecem também aulas para crianças e adultos que ainda não sabem manobrar. O projeto de formar um público consumidor tem dado certo. Até então, ninguém faz esse tipo de trabalho e é um modelo de sucesso e a gente quer replicar isso. Essa vontade de ser um empreendedor cresce entre os brasileiros. E é assim que surge um novo tipo de empresa, que o mercado tem chamado de startups. Elas unem inovação e tecnologia. Já são 10 mil pequenas startups em atividade no Brasil, que geram quase 2 bilhões de reais. Elas são comandadas principalmente por jovens entre 20 e 23 anos. Para receber investimentos, é preciso ter uma ideia realmente atraente. A formação jurídica e tributária inicial das startups é limitada pelo Simples, com incidência de impostos que pode chegar a 10% do faturamento. O problema é que os investidores preferem aplicar o capital em empresas que são sociedade anônima, porque essas têm isenção do pagamento do imposto de renda. Para não perder o investimento, com o tempo, o empreendedor pode transformar a empresa para a sociedade anônima. Só que os impostos aumentam, podendo chegar a 25% do lucro. Aí, os riscos são maiores. Vai ter mais obrigações acessórias também. A publicação das atas de assembleia, em jornal, que não é barato. O próprio custo da contabilidade dele tende a aumentar. Esse recurso que está entrando, ele vai trazer gastos também. Fernando sabe que não tem o perfil empreendedor. Há 10 anos, ele é funcionário de uma consultoria de investimento e, por enquanto, não pensa em virar patrão. Diante dos benefícios que eu vejo hoje, eu não me imagino como um negócio próprio. Eu me imagino sempre como empregado de uma instituição grande, onde eu possa fazer carreira nessa instituição, não só no Brasil, como em diversos outros países do mundo, como eu tenho essa possibilidade hoje. Para falar sobre as startups, as empresas com inovações tecnológicas, recebemos Davi Calas, professor de estratégia do INSPER, e Vinícius Machado, curador da área de Startups and Makers da Campus Party e coordenador do Comitê de Comunidades de Startups da Associação Brasileira de Startups. Participe aqui da nossa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo Facebook, facebook.com/jornalismo TV Cultura, use a hashtag JCDebate e também pelo Twitter, jornal_cultura. Os endereços estão aí na sua tela. Olha, antes de começar o nosso papo de hoje, um esclarecimento em relação ao programa de ontem, que foi sobre a aviação brasileira. Nós falamos aqui, orientados pela assessoria de imprensa da TAM, que o Museu TAM, em São Carlos, estava fechado temporariamente para manutenção. E assim que o programa acabou, a assessoria voltou a nos contatar para informar que o Museu TAM suspendeu temporariamente suas atividades devido ao atual cenário econômico do país. Agradeço muito a presença de vocês. Obrigado. Aqui hoje. Bom, por falar, em cenário de crise econômica, é um bom momento, é uma oportunidade para quem quer ingressar nesse mercado das startups? Nunca é, né? E sempre é, né? Tudo depende de como você enxerga as oportunidades. Então, se a gente quiser esperar o momento que tiver tudo às mil maravilhas e com todos os confortos que a gente tem, você não vai investir nunca. Eu acredito que o empreendedor, o superpoder que ele tem como herói, né, da economia e da inovação, é muito enxergar oportunidades de fazer essa transformação, né, dos problemas em oportunidades de negócio. Então, acredito que sempre existe a possibilidade, se você de fato estiver disposto até o fim pela sua ideia e pelo seu negócio. A gente tem visto aí pelos números que vem crescendo esse mercado, então a gente quer aproveitar o espaço aqui para entender tudo, né? Então, o que são essas startups e qual a diferença delas em relação às empresas tradicionais? Bom, a startup ele é um grupo de pessoas que está em busca de um modelo de negócios que a gente chama de repetível e escalável, eu já explico isso. Né? Mas eles estão trabalhando em condição de extrema incerteza. Por quê? Porque normalmente você que está começando um negócio digital ou inovador, você não sabe se o mercado vai receber bem, se como você cobra, se o seu público é o ideal. Então, a diferença que ele tem, por exemplo, de um mercado tradicional como uma padaria, é que, por exemplo, numa padaria, se eu sirvo 200 pães por dia, quero passar a servir 400, eu preciso dobrar toda a minha estrutura. Numa startup, a gente consegue atingir mais clientes, ou seja, aumentar a possibilidade de receita, só que o gasto de recursos ou o consumo de recursos é menor.
Por exemplo, o WhatsApp, que todo mundo já conhece aí. Hoje, se mais 20 mil pessoas entrarem para usar o WhatsApp, eu não preciso contratar mais funcionários, aumentar a estrutura ou mexer no meu escritório, por exemplo, né? Porque a tecnologia suporta. Então, as startups têm essa tendência, onde eu consigo acrescentar cada vez mais clientes e alcance sem que os meus recursos cresçam de forma proporcional. Então, podemos dizer que elas têm mais chances de crescer de maneira mais rápida, então? Exatamente. Elas são projetadas para isso, mas não impede que a conta tenha que parar de pé, que o modelo de negócio tenha que estar bem feito. Quer dizer, nesse aspecto ela não é diferente de nenhuma outra empresa, seja pequena, seja grande. Mas por isso ela acaba se tornando mais interessante para receber investimento, onde eu consigo ter um alcance maior até global e eu posso ter poucos clientes, poucos funcionários, por exemplo. Quando o Instagram foi adquirido, porque você só usa para tirar fotos, né, para divulgar as fotos, quando foi adquirido pelo Facebook, já tinha milhões de usuários e apenas 8 funcionários, por exemplo. Então, imagina uma empresa que tem um alcance global com apenas 8 funcionários. Então, essa é a característica interessante das startups. Agora, outra característica está ligada necessariamente à tecnologia? Isso é uma regra ou não? Acho que na maioria dos casos mas não necessariamente. O que você precisa é ter uma boa ideia. E, normalmente, uma boa ideia, você faz ela a partir da identificação de algum problema que alguém tem, que o consumidor tem. Talvez ele saiba desse problema ou talvez ele nem saiba. Né? E aí a solução para esse problema pode sim envolver a tecnologia ou não necessariamente. É simplesmente conectando as pessoas, usando a tecnologia como forma de crescer, mas não é o coração. Isso, exatamente. Normalmente a tecnologia é usada porque facilita alcançar essa escala. Porque se eu tiver que entregar para cada pessoa, se eu dedicar meu tempo, eu não consigo aumentar rapidamente o alcance do número de clientes. Por isso a tecnologia entra aí como amiga do empreendedor. Agora o professor colocou aqui, é parte de uma boa ideia. Como saber se é uma boa ideia de fato? Quem que vai comprar a minha ideia, né? Você tem que testar a ideia. A primeira coisa é que existem modelos que te ajudam, né? Como se fosse um checklist de elementos para você testar se essa ideia é boa. Né? Então, acho que parte daí, você identificar quem que são os seus clientes, quem é o público que você está buscando e que problema dele você está querendo resolver, o que benefício você está oferecendo para ele. Né? Isso. Uma vez que você identifica isso, você tem que saber o que você precisa fazer dentro de casa para poder oferecer isso, quanto que isso vai te custar e, principalmente, também como que você vai pagar esses custos. Quer dizer, qual é o seu modelo de receita. Né? E aí você pode ter muita inovação. Vou te dar um exemplo. Antigamente, todo mundo, você provavelmente tinha uma conta em locadora de vídeo. Que você paga pelo vídeo que você vai, aluga, devolve, atrasa sempre, paga multa, né? Hoje, os modelos de aluguel, a grande inovação é que você paga um valor fixo por mês e você tem acesso. Então, muitas vezes, às vezes, a inovação não está necessariamente no produto ou no serviço, mas está na forma de você cobrar. Mas o conjunto disso tudo é uma coisa que a gente chama de modelo de negócio. Exatamente. Né, então, a diferença que existe para você conseguir, de fato, tirar a sua ideia do papel é ver se há uma necessidade de mercado e isso não diferencia de nenhum outro tipo de negócio. Dá um exemplo para a gente de uma startup, então, brasileira, né, que foi criada aqui, surgiu aqui e deslanchou, é o maior sucesso. Hoje, o EasyTaxi, né, por exemplo, que começou no Brasil com o Thales, né, que desenvolveu através dos programas que existem hoje vários programas para quem está começando, quem está na fase de curiosidade. E ele chegou num ponto onde um grupo de investidores de fora olhou para cá e falou, olha, eu quero transformar esse mercado brasileiro no mercado bom, porque existia já esse modelo de você conseguir táxi por aplicativo, e ele era o que estava despontando no Brasil, recebeu investimento, hoje está em mais de 30 países com o negócio dele. Então, é um baita case brasileiro. Aí vem a ideia, né? Nesse caso, uma boa ideia precisa de outras pessoas, né? Que às vezes a pessoa não sabe nem por onde começar, né? O que fazer com essa ideia. O que é uma equipe boa nesse sentido, professor? Quem que precisa estar nessa equipe para que você precisa de uma equipe que se completa, certo, né? Você precisa ter competências que se completam. Né? A primeira coisa que a gente costuma pensar é em abrir uma empresa com os amigos, né? Ou abrir um bar, né? Normalmente está com os amigos na faculdade, num bar, fala, vamos abrir um bar. E ficar né? todo mundo rico, né? Exato, essa é a pior ideia para você começar. Né? Então, é lógico que você precisa de duas coisas para ter seus sócios. Um é confiança, mas o outro é competência. Então, conseguir buscar o conjunto desses dois elementos, né? E as competências que são complementares. Você tem competências do negócio, você tem competências de tecnologia,
você tem competências de gestão, competências administrativas financeiras, então criar um grupo... De vendas principalmente precisa muito. Quem Exatamente. sabe vender, né? É quem traz dinheiro para dentro de casa. Quem traz dinheiro. Exatamente. Normalmente o pessoal tem designers, programadores, tem pessoal que mexe com marketing digital. Depende muito do tipo de negócio. Existem tanto startups focadas em programas que você pode baixar no seu aplicativo ou usar pela internet, mas também de hardware, coisas físicas que você pode pegar e plugar no seu carro ou mesmo botar na sua casa. Nós vemos aí, né, que os jovens, né, são os grandes empreendedores das startups. Mas nesse sentido, assim, eu logo imagino o jovem ali que é o ligado em tecnologia, traz essas novidades, né? O quanto é interessante também ter uma pessoa mais velha, mais experiente também, acostumada a negócio, não necessariamente a tecnologia, mas a gerir ali o negócio. É uma boa, professor, ligar, né, nesse sentido, a experiência com quem sabe aí de tecnologia, né? Porque a tecnologia é um pedaço só, né? E então a experiência ela traz bastante, encurta bastante caminho. Né? Por exemplo, um dos problemas que existe, que a maioria das empresas quebram, né? As razões de mortalidade de empresas, não necessariamente startups, mas empresas normais, no mundo real, por exemplo, um assunto que é muito pouco intuitivo, todo mundo fala, todo mundo acha que sabe, que é a tal do capital de giro. Né? Então, quem já passou por essa experiência, quem já trabalhou em uma empresa, seja própria ou não, sabe que crescer consome caixa, que é uma coisa absolutamente contraintuitiva. Né? Então, o fato de você já ter uma preparação, você já ter uma experiência, te ajuda muito a você evitar de cometer erros que você vai cometer da primeira vez. E quais são esses erros, os mais comuns? O mais comum que acontece é você criar uma ideia ou criar um aplicativo e não criar um negócio por trás disso. Né? Eu mesmo já cometi esse erro algumas vezes, de gastar um dinheiro, gastar um tempo desenvolvendo uma coisa sem ter perguntado para o meu cliente, sem ter ido para o mercado saber se aquela solução de fato resolvia um problema que as pessoas vão pagar por isso, e passei um ano desenvolvendo algo que ninguém queria e gastei um dinheiro. Então, o primeiro passo, o erro mais comum que acontece é a empolgação. Eu sou apaixonado pela minha ideia e não por resolver um problema que é um negócio por trás. Então, eu falo muito para os jovens, né, que tem o pessoal que cria aplicativos, mas não está criando, de fato, uma estrutura de negócio por trás. Aí, pessoas mais experientes, que já passaram pelo mercado e que têm uma noção de gestão, de crescimento, vão conseguir ajudar muito mais. Professor. Sabe que uma vez eu vi tem uma pesquisa que o Sebrae sempre faz, de razões de mortalidade, e me chama muita atenção, porque tem uma lista das razões mais votadas. A principal causa que as empresas quebram: faltou dinheiro. Faltou dinheiro não é uma razão, faltou dinheiro é um resultado. Né? Faltou cliente. Né? Então, no fundo, às vezes a gente não sabe aonde que estão os problemas. Né? E se você olhar, né, e tentar entender um pouquinho por que faltou dinheiro, por que faltou cliente, normalmente você chega nas principais razões, que é justamente a falta de planejamento financeiro e é justamente a falta de você conseguir criar o que a gente chama de uma proposta de valor para o seu cliente, para que ele queira comprar de você e não da concorrência, e atrair clientes. O que não pode se esquecer é que, por mais inovador que o seu negócio seja, você está criando um negócio por trás. Né? Então, existe já há anos conhecimento de gestão e administração que você vai ter que acompanhar e seguir. Tem as leis, tem as taxas, né? Tem todo esse balanço que você precisa fazer, independente do quão inovador ou quão tecnológico o seu negócio é. Tive uma ideia, por onde começar? Primeira coisa, você tem que saber se existe uma necessidade de mercado de fato. E eu costumo falar para o pessoal, não comece com um mercado muito grande. Procura, que a gente chama de os primeiros adotantes do seu negócio. Normalmente vai estar no seu círculo de amigos ou seu círculo de influência, que você vai conseguir conversar com essas pessoas e descobrir se de fato aquilo é um problema. Posso dar um exemplo rápido? Claro. Normalmente, eu sou uma pessoa que sou gordinha, né? Então, se você perguntar para mim, Vinícius, você usaria um aplicativo para você controlar a sua dieta? Por necessidade, eu falaria para você, sim, eu usaria. Mas se você perguntar para mim, Vinícius, como você tem cuidado da sua saúde? Eu falar para você que eu não me alimento bem, que eu não faço exercício, eu não usaria. Sim. Então, o problema muitas vezes é que o pessoal já vai enviesando essa pesquisa, essa validação pela ideia e não por descobrir de fato se existe um problema que eu vá resolver criando um negócio. Esse ponto eu acho que é importante, porque quanto mais específico você conseguir delimitar o seu público-alvo, mais fácil é para você achar um benefício para ele. Querer fazer uma coisa que agrada todo mundo é muito mais difícil. Né? Então, definir muito claro esse público-alvo, definir esse benefício e testar isso. Né? Mas não testar só com o círculo de amizades restrito, porque o brasileiro tende a falar que compra tudo.
Né? Você compraria isso? Claro, compraria. Mas, de fato, testar a ideia, testar com gente crítica. E né? na causa, principalmente, né? Exatamente. Se você partir da ideia, você normalmente vai achar pessoas que vão falar que sim, mas na prática não vão usar. Mas se você for na causa do porquê a pessoa vive aquele problema e a sua solução é o encaixe perfeito, você tem mais chance de criar um negócio de sucesso. Aí, nesse momento aí de teste, né, você vai acabar contando, então, a sua ideia num grupo para outras pessoas. E aí não vem o medo de que roubem a sua ideia? Como é que isso funciona nesse mercado, professor? Eu costumo falar que se o fato de você contar a sua ideia, você vai perder o seu diferencial, então é melhor parar por aí mesmo. A diferença está na execução, né? Exatamente. Né? Então, uma boa ideia, ela tem que ser executada e ela precisa de atividades, ela precisa de recursos, ela precisa de uma estrutura por trás disso. Eu costumo falar para os empreendedores que têm esse medo inicial, é que quanto mais você compartilha, mais chance você tem de pessoas te darem feedback, respostas positivas ou negativas sobre a sua ideia e de você conseguir contatos para transformar, tirar do papel a sua ideia e transformar aquilo num negócio real. Então, nesse mercado é o que, então, vale a pena, o que faz sentido, então, não é a ideia. O que tem valor, então, é A execução. A execução. É isso, até porque a ideia não é patenteada, né? Nesse mercado e em todos. É. Se você pega empresas grandes, você sabe qual a estratégia do McDonald's, né? Qual que diferencia, qual que é a estratégia da Gol, qual que é a estratégia da Azul. Mas você vai lá sabe, executar. Né? A Varig sabia qual era a estratégia da Gol. Não impediu a Varig de quebrar. Fazer um intervalinho aqui, então, para a gente falar no próximo bloco sobre como conseguir, né, levantar dinheiro para colocar essas ideias, tirar as ideias do papel. E tem perguntas chegando, nós vamos responder daqui a pouquinho. Anote aí os nossos endereços. Até já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre as startups, empresas com inovação tecnológica. Com a gente, Davi Calas, professor de estratégia do INSPER, e Vinícius Machado, coordenador do Comitê de Startups da Associação Brasileira de Startups. Continue aqui participando com suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. E a Federação das Indústrias de São Paulo selecionou startups com o objetivo de apresentá-las a investidores. Uma parceria que já movimentou 3 milhões de reais. Efigênio já foi usuário de drogas e conhece bem o difícil caminho da recuperação. Hoje trabalha ajudando famílias de dependentes químicos e criou um aplicativo que auxilia no combate às drogas. Quando ele chegar no nível do batimento cardíaco dele, vai chegar a um certo percentual. Ele vai enviar um sinal para o aplicativo. Esse aplicativo automaticamente ele vai entrar em contato, mandar um sinal, uma mensagem ou para a família ou para o terapeuta que acompanha ele. A startup é o tipo de empresa diferente da tradicional, já que utiliza tecnologia e um modelo de negócios considerados inovadores. Com os investimentos necessários, pode crescer numa velocidade acima do mercado. A Federação das Indústrias de São Paulo selecionou 300 projetos de startups, entre 4.000 para serem apresentados a investidores. Divididos em categorias como geral, saúde, educação, bem-estar e agronegócio, projetos como esses já movimentaram 3 milhões de reais nas 6 primeiras edições do concurso. Você ter uma Fiesp que organiza todas essas startups e traz aí quase 5.000 para cá, já tem uma seleção, é um lugar também muito interessante, um ambiente interessante para esse investidor procurar um projeto aqui que pode ter muito ganho para ele. Pensar global. Bom, nós mostramos aí, né, como então unir, apresentar, né, os empreendedores, as pessoas que têm as ideias a quem tem o dinheiro. Como é que funciona, o que vale a pena a gente chamar atenção aí nesse sentido? Bom, Como é que é feita essa ponte, né? Primeiramente, o que a gente costuma falar para o empreendedor é que não procure investidor logo de cara. Primeiro, você tente esgotar os seus recursos, a sua família, seus amigos. Se nem eles investiram no seu negócio, eles não acreditam o suficiente na sua ideia de negócio, provavelmente o investidor que está nesse jogo para poder receber retorno sobre o investimento Essas dele... Essas plataformas de rolar. crowdfunding funcionam aí? Sim, hoje tem 2 tipos. Normalmente, crowdfunding é usado para quem está querendo levantar dinheiro para hardware, mas tem agora de equity crowdfunding também, que é onde eu
faço uma espécie de vaquinha de investidores, onde eles podem botar dinheiro e pegar um pedaço da minha empresa. Então, são várias pessoas botando dinheiro ali ao mesmo tempo e hoje já funciona no Brasil. É como uma sociedade, então, digamos assim? Exatamente. Então, normalmente, o empreendedor ele disponibiliza, olha, eu estou disposto a dar até tantos por cento da minha empresa e estou precisando levantar X reais. E aí, os investidores podem pegar ou essa porcentagem inteira ou ir botando dinheiro nos pedacinhos até levantar aquilo que o empreendedor está procurando. Professor. Hoje a gente está vivendo um momento de crédito super apertado, né? Mas o que a gente costuma dizer é que não é que falta crédito, né? Dinheiro para projeto bom tem. Agora, para o investidor colocar dinheiro num negócio que tem um nível de risco alto por natureza, que é a startup, a ideia tem que estar muito bem vendida e o projeto tem que estar muito bem estruturado. O risco é sempre alto? O risco é alto. Todas as empresas que você está começando do zero, principalmente essas baseadas em tecnologia, a chance é baixa, normalmente, porém, o ganho, se ele der certo, é um ganho muito alto. A questão é que o investidor normalmente não vai colocar o dinheiro na ideia, mas quando o seu negócio já está executado em andamento, você já tem cliente, já está provado que o seu negócio funciona e que você precisa daquele dinheiro para poder chegar no novo patamar do seu negócio. Às vezes você já está atingindo uma região do seu bairro ou do seu estado e agora você quer expandir para o país inteiro ou até levar o seu negócio para outro país. E aí entra esse investimento, que normalmente o empreendedor sozinho não consegue ter esse recurso para ajudar o negócio dele a alavancar. Porque faz sentido para o investidor quando o negócio tem como, de fato, atingir essa expectativa. Do contrário, o risco é muito grande e não vale a pena investimento. Ele já quer ver algum resultado, de qualquer forma, como nessas testagens que vocês falaram, da importância de testar Sim, esse acho que serviço. como qualquer pai olharia para o negócio do filho, né? Falaria, olha, você não está nem vendendo para ninguém, por que eu vou te dar dinheiro? Não, mas às vezes nem necessariamente o resultado, mas a ideia precisa estar muito bem estruturada, ela precisa estar muito bem montada. Não é simplesmente, tive uma ideia, eu acho que vai ser legal. Você tem que mostrar para quem vai ser legal, por que vai ser legal e o que eu vou fazer para ser legal. E principalmente, a hora que esse negócio estiver funcionando, o que vai impedir de entrar um novo concorrente que vai fazer exatamente a mesma coisa que eu e vai levar os meus clientes. Vocês colocaram, então, né, no primeiro bloco, a importância, então, de pegar a ideia e testar ali num grupo, ver qual que é a demanda, né, por essa ideia. E depois disso, então, deu certo? As pessoas gostam mesmo? Isso, agora está na hora de você sair da parte de curiosidade. Você já passou pela parte de ideação, igual o Sebrae recentemente lançou a cartilha deles, e agora está na parte de operacionalizar o negócio. Operação, ou seja, tornar o negócio registrado, melhorar as suas contas internas, reduzir custo e aumentar o alcance aí de clientes. Está na hora agora de trabalhar bastante para que o negócio cresça. E aí, nesse momento, sim, pode ser que em alguma fase dessa jornada ele chegue a necessidade de investimento, mas não é o caso de 100% dos negócios, não. Professor. Isso mesmo, tem que emitir a primeira nota fiscal, né? E aí, então, as coisas começam a mudar. Ou seja, você precisa passar a ter uma estrutura fixa, eventualmente, você vai ter que ter custos fixos, vai ter todas as obrigações legais, porque quando você está ainda você está na fase da ideia, você ainda não precisa necessariamente ter uma empresa aberta. Né? E hoje tem outros tipos de suporte, não só investidores, né? Tem as aceleradoras também, como a Aceleratec, que é considerada... Como é que funciona esse trabalho, Vinícius? A aceleradora, a pessoa já conhece muito de incubadoras, né? Que trabalham normalmente nas faculdades. A aceleradora, ela é um modelo mais rápido de incubação. Ela pega o seu negócio já em andamento e ajuda ele com investimento, contato com uma rede de investidores, abertura de mercado e também uma rede de suporte desde jurídico, financeiro, E que custo contábil. tem isso para o empreendedor? A aceleradora investe um dinheiro, normalmente entre 100, aí depende muito do nível da aceleradora, e pega um pedaço do seu negócio, porque o interesse da aceleradora, nesse caso, é funcionar como se fosse um investimento, mas ela vai te dar uma rede de suporte para que o seu negócio possa crescer de forma rápida. E aí tudo depende da escolha, se você está disposto ou não a dispor de um pedaço do seu negócio por esse valor. Agora, para a gente ter uma ideia do investimento inicial aí, com quanto startups aí que já existem, que fazem sucesso, qual que é o início aí? Dá para começar com quanto? Dá para começar com zero, muito trabalho, mas você não continua com zero, né? Então, normalmente, no início, que eu falo que a startup
vive da sua energia, né? Daquilo do seu trabalho e daquelas pessoas que estão juntos com você. Mas aí quando você começa a precisar investir em marketing, contratar pessoas, a expandir o negócio, aí você precisa ou de ter uma rede de clientes muito boa que consegue trazer esse fluxo de caixa para que você possa crescer, ou está na hora de você conseguir investimento ou entrar numa aceleradora, por exemplo, como a Aceleratec, para você conseguir avançar bastante no seu negócio. Muricy Galasso fala dessa questão aí, não sei se é de aplicativos, talvez seja isso que está falando, se existem design gráficos, né, acessíveis, se é fácil de encontrá-los para desenvolver esse projeto. Na verdade, os profissionais estão aí no mercado, mas a questão é que depende de como você quer a relação com esse profissional, seja um designer, seja um desenvolvedor, seja uma pessoa de marketing em si. Se ele vai ser seu sócio, e aí você tem que negociar com ele se vocês combinam seus valores pessoais com aquilo que vocês querem criar de negócio, mas também se o seu negócio já estiver andando bem, se a sua startup já estiver equilibrada, pode ser que você contrate, fique bem mais fácil. Na mesma linha, é a mesma decisão de risco e retorno. Contratar alguém pagando um valor, ele é mais caro no curto prazo, vai te exigir, né, um caixa, mas ele vai te poupar de uma série de obrigações no futuro de ter um sócio que às vezes pode ser um grande problemão lá na frente. Então, tudo depende do quanto que você tem disposto para investir e o quanto que você tem disposto de disposição para poder aceitar opiniões diferentes, pessoas que você não necessariamente, como o Vinícius falou, você não compartilha valores. O Pablo Lopes, ele fala que apresentou o projeto de uma startup de gestão de informação com utilização de Vant. Faz sentido? Eu não sei se é esse o termo correto. Foi aprovado no processo de pré-incubação. Após isso, não conseguiu por falta de recursos e precisaria de alguma ideia aí para voltar com... Não conseguiu por falta de recursos, precisa de ajuda para voltar com essa ideia. Bom, aí depende muito do tipo de negócio que ele tem, de tipo de suporte que ele precisa. O que eu recomendo para o empreendedor é, nunca arrisque totalmente o seu negócio sem você ter pelo menos aí um salvaguarda de recurso financeiro, pelo menos para você se sustentar por uns 6 meses. Em média, uma startup começa a virar, a dar certo, a crescer depois de 2 anos. Então, se você começa um negócio e você não tem aí uma poupança, fica mais difícil. O que eu recomendo é que ele consiga alguma coisa, ou com dinheiro, com família, ou com amigos, né? Ou que ele consiga um trabalho paralelo enquanto ele está tocando o negócio, para ele conseguir se sustentar nesse tempo e mandar ver. Professor, quer chamar a atenção a algum outro erro, né? O professor já assistiu aí tantas startups que deram certo, outras que não, né? O que mais que vale a pena, então, chamar a atenção do que não fazer? Eu acho que a preparação é o primeiro elemento. Muito se falava antigamente de fazer um plano de negócios e hoje há uma crítica que o plano de negócios é uma peça antiquada, é uma peça que vai ficar obsoleta, mas o que eu chamo a atenção é que ao fazer ou preparar um plano de negócios, que é uma espécie de um planejamento estratégico desse novo negócio, mais do que o produto final, que é o documento que você gera, o aprendizado que o empreendedor tem. Sim. Ao estudar o mercado, ao estudar o cliente, ao ir para a rua, conversar com as pessoas, entender um pouco de legislação, de finanças, isso é muito mais rico. Eu acho que esse é o primeiro elemento. Infelizmente, nosso tempo acabou, então vou dar os endereços aí para quem quiser buscar mais informações. O do INSPER, professor? É www.insper.edu.br. insper.edu.br, está aparecendo aí na tela. Vinícius, que endereço as pessoas podem buscar informações? Tanto da Associação Brasileira de Startups, www.abstartups.com.br, e também da Aceleratec, Aceleratec com tsh.com.br. Vamos repetir os endereços, então. abstartups.com.br e Aceleratec, tsh no final, .com.br. Agradeço muito a presença de vocês aqui hoje. Obrigada por essa aula aqui de startups e até uma próxima. Muito obrigado pela oportunidade. E o JC Debate fica por aqui. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, onde estão os nossos programas anteriores. Eu espero você amanhã, 12:30. Boa tarde. Até lá.